E o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, se encontrou com os governadores eleitos em Brasília e defendeu as reformas constitucionais. Os detalhes em áudio e vídeo, reportagem de Luciana Verdolim. A governadores eleitos aqui em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele defendeu a necessidade da aprovação das reformas. Explicou que a equipe de transição já trabalha em propostas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, mas ainda não deu detalhes, nem de quando, nem quais serão essas mudanças. Diante da chiadeira dos governadores, Bolsonaro lembrou que os estados, eles passam por problemas sim, mas que o governo federal também vive um momento bastante complicado. Falei para os governadores que eles têm problemas, nós também, do governo federal, temos. Agora, se nós juntos trabalharmos para fazer algumas reformas razoáveis, eu acho que nós temos como tirar o Brasil e os estados da situação complicada econômica que se encontra. Segundo o presidente eleito, medidas amargas serão necessárias, uma vez que não se pode correr o risco do Brasil se transformar numa nova Grécia. 20 governadores eleitos participaram ontem das discussões. Mais uma vez pediram ajuda e uma maior distribuição dos recursos para que os estados tenham mais autonomia. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou o discurso de que os recursos serão descentralizados. Em vez dos governadores solicitarem a liberação de verbas ministério a ministério, como acontece hoje, a ideia é liberar o dinheiro diretamente para que cada governador possa decidir como melhor aplicar em saúde, educação, assistência, transporte e segurança pública. O governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, no entanto, garante que isso não quer dizer que houve compromisso dos estados de apoiar as reformas do governo federal. Então não houve nenhuma condicionante. Essa questão da reforma da Previdência é uma preocupação de todos os governadores por conta da sustentabilidade do Estado brasileiro, que todos nós sabemos, e vocês que trabalham com a imprensa sabem da dificuldade que existe hoje para a manutenção da Previdência, tanto no âmbito da União quanto dos estados e dos municípios. Então essa é uma preocupação nacional com o objetivo de trazer novamente desenvolvimento e crescimento econômico para o Brasil. O governador eleito de São Paulo, João Dória, lembrou, por outro lado, que os governadores também querem as reformas. O apoio é integral à reforma da Previdência e a importância de que seja a primeira das reformas, não a única, mas a primeira delas. Já o governador reeleito do Piauí, Wellington Dias do PT, ele participou como representante dos estados do Nordeste. Entre os governadores, o discurso é de que, depois de uma eleição extremamente polarizada, é hora de deixar as diferenças partidárias de lado e trabalhar para o que é melhor para os estados. O governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, lembrou que pelo menos 15 governadores vão assumir com cofres praticamente vazios. Por isso, ele chegou inclusive a defender uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aproveitou o momento para criticar o reajuste concedido pelo Senado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que terá efeito cascata também nos estados. Eu acho que é inoportuno esse reajuste. Você não pode deixar de considerar, por exemplo, no meu estado nós temos servidores do Executivo recebendo parcelado, recebendo nessa semana a primeira faixa salarial com 12 dias de atraso. Estão recebendo parcelados, muitos deles com salários congelados, com menor média salarial, e assistir a um dos poderes receber essa reposição está descolado da situação do próprio país. Uma nova reunião dos governadores com o novo governo eleito já está marcada para o próximo dia 12 de dezembro. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vila, primeiro encontro entre o presidente e os governadores eleitos e as reformas aí na pauta. Essas reuniões, elas são feitas para mais preocupar o espaço político entre a eleição, o final da eleição, 28 de outubro, e a posse dos presidentes e dos governadores a partir de 1º de janeiro. Efeito político real mesmo elas não têm. Por quê? Porque os governadores não controlam as bancadas dos seus estados na Câmara dos Deputados, nem na Câmara Alta, nem no Senado e tal, né? Então tem de ser só lembrado isso. Mas é uma demonstração de boas intenções, isso é o lado positivo. Boas intenções em relação à questão básica da crise
fiscal que vive todos os estados brasileiros, e o governo da União também passa seríssimos problemas. O governador do Rio Grande do Sul, que foi entrevistado, por exemplo, na reportagem, é uma situação terrível no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não consegue sequer pagar os salários em dia. Ele parcela em três vezes, tal. E vive essa situação há anos. O governo Sartori, do governador Sartori, que não conseguiu a reeleição, ao que se repete no Rio Grande do Sul desde que foi adotada a reeleição, ele nesses últimos 4 anos também não conseguiu, apesar das tentativas de sanear as finanças do Estado, sequer pagar em dia o funcionalismo público. E o que sobra para investimento? Quase que nada para os estados. Então a questão é séria, a questão do aumento do dos ministros do STF vai ter um efeito cascata desastroso nas finanças dos estados, tal. A grande questão que os governadores vão colocar o presidente da República é inevitável. Isso é inevitável, é a questão da dívida dos estados. Ou seja, as dívidas não param de crescer. O mecanismo de correção das dívidas, segundo os especialistas, eu não sou um deles, mas eu acompanho, leio, é extremamente perverso aos estados. Tem estados que já pagaram 4, 5 vezes a dívida e estão devendo 3, 4 vezes a mais. É impossível. Com esse mecanismo de correção não tem jeito. É necessário renegociar o pagamento das dívidas dos estados para a União. Não significa calote, isso é importante destacar. Significa rever a forma de pagamento, para que os estados tenham capacidade, por exemplo, de investimento para obras que são fundamentais à população, e isso também tem um efeito multiplicador na área de empregos. Então essa certamente vai ser a questão central discutida entre os governadores e o presidente da República, o refinanciamento das dívidas estaduais.